É um prazer imenso estar aqui com você, acompanhando nessa jornada que é tão importante. Eu sou licenciada em Artes Visuais, trabalho com a linha de História da Arte, também sou pesquisadora na linha de Educação e Tecnologia. Atuo em graduação, pós-graduação, palestras e formação de professores. Trago aqui para vocês uma experiência notória, um tanto quanto inusitada. Falar de percalços e caminhos relacionados à história da arte. Algo que me encanta, algo que faz parte do meu cotidiano e algo que acho tão importante ser discutido para a formação humana. A arte talvez seja um assunto extremamente polêmico, principalmente nos dias atuais. Por que ela é tão incompreendida nos dias atuais? Porque ela é contemporânea, ela é nova, ela ainda não foi estudada, ela não foi dissecada, ela não foi compreendida. Aquilo que é novo nos causa medo, assim como vários assuntos que iremos tratar nesse momento. Criatividade não está relacionada a algo que você nasce com ele. Criar é algo que faz parte de um processo de criação, estudo, conhecimento e principalmente prática. Processo esse que não necessariamente irá se tornar ao final uma obra-prima, uma tela, um óleo sobre tela, uma escultura. Ela pode se tornar um texto. Ela pode se tornar uma fórmula matemática. Trazer a criatividade para o cotidiano e a vida comum é algo extremamente enriquecedor. Seja bem-vindo a essa jornada. Vamos caminhar juntos? O livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro traz uma experiência extremamente interessante. Foi uma pesquisa realizada algumas décadas atrás. O livro traz algumas ideias e ações para que qualquer pessoa consiga desenhar. O principal objetivo do livro não é transformar pessoas em exímios desenhistas ou futuros artistas. O livro tem a intenção de trabalhar pessoas que são moldadas na linha analítica, onde elas possam alinhar o analítico com o criativo. O livro traz uma ideia extremamente interessante da junção, onde os dois hemisférios cerebrais possam caminhar juntamente. Os exercícios propostos não são exercícios nada agradáveis. Você já se imaginou tentando desenhar? Parece difícil. Imagine você tendo como referência um outro desenho. Parece mais difícil ainda. A cópia parece que só é possível para as pessoas que possuem o dom do desenho. Agora imagine você analisando um desenho de cabeça para baixo e tendo que desenhá-lo na sua posição real. Bom, essas são algumas das técnicas e exercícios propostas pelo livro. Como disse anteriormente, o livro traz uma ideia de realmente fazer uma bagunça cerebral. É trabalhar o hemisfério esquerdo para que ele consiga também ser criativo. E por que não também o hemisfério direito ser analítico e racional? A proposta principal do livro é o alinhamento do funcionamento dos dois hemisférios cerebrais. Pessoas que conseguem fazer esse alinhamento são pessoas mais críticas, racionais, são pessoas que conseguem fazer uma dedicação melhor em suas carreiras. Um grande exemplo desse alinhamento foi justamente o vocalista Herbert Viana, cantor e líder da banda Paralamas do Sucesso. Quando sofre um acidente em décadas passadas, perde o funcionamento de um dos hemisférios cerebrais. Partindo de alguns exercícios específicos, ele praticamente consegue voltar com toda a normalidade na sua prática do cotidiano. Claro que, infelizmente, ainda com algumas sequelas. Mas o caso de Herbert Viana é um exemplo notório que sim, podemos alinhar analítico e criativo. Como?
É o que vamos falar daqui para frente. Para iniciarmos a nossa conversa, é muito importante delimitarmos quais são esses conceitos primordiais, tanto de artes quanto de contabilidade. A arte é a atividade humana ligada às manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir de percepção, emoções e ideias, com o objetivo de estimular esse interesse de consciência em um ou mais telespectadores. E cada obra de arte possui um significado único e diferente. Já a contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio, que são conjuntos de bens, direitos e obrigações das entidades, qualquer pessoa física ou jurídica que possui um patrimônio. Bom, depois de analisarmos esses conceitos iniciais, fica um tanto quanto complicado entendermos qual é a relação que existe entre arte e contabilidade. Mas para ficar um pouco mais tranquilo, vamos começar a nossa caminhada partindo do entendimento de como é o funcionamento do nosso cérebro. Essa análise biológica nos diz que o cérebro é dividido em duas partes e vamos tratar do hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Ambas trazem algumas compreensões um tanto quanto diferentes partindo das nossas análises e dos nossos comportamentos cotidianos. Começamos então partindo do hemisfério direito. Bom, o nosso cérebro funciona partindo de algumas funções específicas de cada hemisfério. O hemisfério esquerdo tem uma relação direta com toda a parte racional, lógica e matemática. Já o hemisfério direito, ele segue no sentido do intuitivo, o criativo e o artístico. Seguindo nessa linha de raciocínio, foi lançado um livro por uma autora chamada Beth Edwards, onde ela traz uma pesquisa trabalhando como desenhar partindo para a evolução dos hemisférios cerebrais. Qual é o intuito dessa autora para chegar com esse trabalho? O desenho é capaz de evoluir ambos os hemisférios cerebrais para que eles possam caminhar em conjunto. É possível que o ser humano consiga ser analítico e criativo ao mesmo tempo. Aqui talvez já começamos a compreender qual a relação entre arte e contabilidade. Muito se vem discutindo sobre um termo que acabou se tornando bastante comum no ideário humano. Com certeza você já deve ter escutado a expressão "pense fora da caixa". Essa expressão já é discutida já há muitos anos por muitos autores, pessoas em comum, influenciadores, talvez num contexto mais abrangente. Mas realmente, o que significa pensar fora da caixa? Quando analisamos o pensar fora da caixa, estamos relacionando diretamente a sair da zona de conforto. Sabe o seu processo de formação, quando você estava na sua graduação, na sua especialização, direcionado especificamente para a área a qual você foi preparado? Então, pensar fora da caixa é pensar diferente, é pensar através de outras possibilidades, é buscar caminhos que não fazem parte dos caminhos óbvios. Alguns norte-americanos e também europeus têm o costume de trazer conhecimentos e práticas artísticas para o seu cotidiano para que talvez assim consigam encontrar este caminho de pensar fora da caixa. Costume esse que não é comum para nós brasileiros. Bom, sabemos que arte para os brasileiros, sim, ainda infelizmente, é algo supérfluo, desde a nossa formação escolar até a nossa prática cultural. E sabemos também que essa prática não é barata e ela acaba sendo inserida para determinadas elites. Frequentar um cinema é caro, um teatro, uma ópera. Não somos educados culturalmente. Nós, brasileiros, temos grandes dificuldades em entender que o processo artístico não faz parte somente dos artistas, não faz parte somente de quem produz ou de quem consome. O processo artístico faz parte de todo
e qualquer ser humano. Dando seguimento, então, vamos seguir uma fala muito importante, que é o processo criativo. Processo esse que aparentemente pode estar ligado a uma ideia de dom. Eu não sou criativo, eu não consigo ser criativo. Todos nós podemos ser criativos. Nós só precisamos encontrar caminhos e ferramentas corretas. Na atualidade, com todas as mudanças sendo vividas na contemporaneidade, percebemos que a cada ano, a cada década, as transformações sociais ocorrem cada vez de maneira mais rápida. Chamamos essas transformações de transformações exponenciais. Tais transformações, nós não conseguimos prevê-las. Então, consequentemente, somos pegos de surpresas por mudanças cada vez mais rápidas. O mundo contemporâneo pede que líderes, pessoas que estejam à frente, independente da sua área de atuação, sejam cada vez mais criativas. Pessoas criativas têm alta abrangência no mercado de trabalho, porque é exatamente isso que o mercado de trabalho exige. Pensar rápido, pensar fora da caixa, pensar soluções que talvez ainda não existam. Talvez existam, mas não foram percebidas. Ações essas que são importantes em qualquer área do conhecimento, são importantes em qualquer área de atuação, independente se você seja da área da contabilidade ou não. O processo criativo, ele é extremamente importante para a formação humana. Lembra da nossa conversa inicial? A arte é inerente ao homem, desde os primórdios. Independente se ela é concordada ou não por seus pares, a arte faz sim parte do cotidiano e também da evolução humana. Bom, e quando falamos disso, não necessariamente estou tentando convencê-lo a se tornar um artista. Não, ser artista é uma profissão. Ser artista é dedicação, é uma escolha. Mas o processo criativo e as relações artísticas fazem sim parte do ser humano, independente da sua atuação. Pessoas que encaram e entendem o processo criativo como algo necessário acabam saindo na frente dos seus concorrentes. Vamos entender um pouquinho então como funciona esse processo criativo? O processo criativo, ele existe partindo de duas etapas. Bom, a primeira, como ele pode ser realizado? Então, seguindo essa linha de raciocínio, o processo criativo é embasado em preparação, incubação, iluminação, implementação e verificação. Também temos uma outra linha de análise, que são as dificuldades encontradas, receio de críticas, falta de direcionamento, justificativa para tudo e prazos não específicos. Seguindo essa linha de raciocínio, às vezes parece um tanto quanto complicado compreender como esses processos podem ser inseridos na prática. Bom, como eu posso analisar o processo criativo, passar por todas as etapas e assim conseguir enfrentar todas as dificuldades permeadas nesse caminho? Para que possamos compreender a linha de produção, a linha de compreensão do processo criativo, vamos analisar a seguinte afirmação: somos todos artistas. Bom, parece contraditório com o que eu disse anteriormente. Ser artista é uma profissão, é escolha, é dedicação. Mas sim, nós somos todos artistas. Como também disse anteriormente, a arte ela é inerente ao ser humano. Nós só precisamos aceitá-la. Nós só precisamos compreendê-la, que ela faz parte da nossa formação. O ser humano tem necessidade de praticar arte, de viver e consumir arte. Desde o momento em que você decide sair da sua casa, entrar numa loja, comprar uma roupa, a função primordial da roupa é simplesmente cobrir o seu corpo para que o seu corpo não fique exposto a ações da natureza. Ações essa, frio, vento e calor. Mas por que então que quando entramos em uma loja
para comprar uma roupa, escolhemos o tamanho correto? Aquela peça que cai melhor no seu corpo, que melhor combina com o seu biotipo. Você escolhe cores, estampas, acessórios. Você decide quando essa peça fica fora de moda ou você aguarda no seu armário e espera que essa moda volte posteriormente. Nesse momento, eu trago para você que você é um artista. Você tem escolhas. As suas escolhas, desde escolher um mobiliário, uma roupa, sim, você escolhe pela estética. Você escolhe pela sua subjetividade. Seres humanos são seres subjetivos. Essas escolhas fazem parte desse processo criativo. O processo criativo pode ser compreendido partindo de algumas etapas. Vamos analisar essas etapas seguindo uma ordem de exemplos vividos por artistas anteriores. Empreender. Seguindo uma frase do autor Oscar Wilde. Quando os banqueiros jantam juntos, conversam sobre arte. Quando os artistas jantam juntos, conversam sobre dinheiro. Leonardo da Vinci foi um dos maiores artistas conhecidos na humanidade. Fez parte de um movimento que aconteceu entre o século XIII e o século XVI, que inicia em Florença, expande pela Itália e depois toma conta de todo o território europeu. Esse movimento foi conhecido como Renascimento. O Renascimento tem uma característica extremamente importante porque ele surge juntamente com as navegações promovidas pelos europeus. E sabemos que nesse momento inicia aquilo que nós conhecemos como um modelo de mercado chamado de capitalismo. Capitalismo e mercado de arte nascem juntos. Bom, talvez seja comum vocês pensarem, ou já devem ter visto em algum momento, em que obras de arte muitas vezes valem mais até mesmo que ações de grandes empresas. Para muitas pessoas, investir em arte acaba se tornando um dos melhores negócios que existe. Voltando a Leonardo da Vinci, autor que teve várias áreas de pesquisa, acabou sendo conhecido como um dos principais artistas do Renascimento. Mas eu vou contar um pequeno segredo. Leonardo não gostava de pintar. Leonardo pintava porque naquele momento ser artista era uma das profissões que mais se tornou lucrativo. Então por que ele pintava? Porque ele ganhava dinheiro, ele ganhava muito dinheiro. Ao todo, Leonardo pintou pouco mais de 20 peças durante sua vida. Algumas dessas peças têm valores incalculáveis. O caso da Mona Lisa, uma de suas grandes obras que se encontra no Museu do Louvre. Bom, vamos dar uma olhadinha em uma obra específica, talvez não tão conhecida? Já ouviu falar de Salvator Mundi? A obra foi leiloada por 450 milhões. Exatamente isso que você escutou. 450 milhões de dólares. O meio artístico é muito discutido entre banqueiros, empresários, príncipes e alta realeza. Arte é um excelente negócio. Empreender em arte se tornou um alto poder aquisitivo no mercado de negócios. Trabalho por tentativa e erro. Essa é uma frase dita pela artista Brigitte Riley, dando um excelente exemplo de fracasso. Vincent van Gogh, um dos maiores artistas presente na França, em Paris, durante um movimento chamado Impressionismo. Van Gogh fez parte da última parte do impressionismo chamado de pós-impressionismo. Um artista extremamente valorizado pela contemporaneidade, pela genialidade de suas obras, uma imensidão de obras que foi pintada e produzida, mas Van Gogh foi um fracasso. Van Gogh vendeu somente uma obra enquanto estava vivo. A obra chamada Vinhedo Vermelho foi a única obra vendida por seu irmão, Theo Van Gogh. E essa obra, na época, foi vendida por míseros 400 francos.
Mesmo assim, Van Gogh nunca desiste de produzir. Pinta até o último momento de sua vida. Então não faz sentido continuarmos a nossa conversa sobre arte trazendo o exemplo de Van Gogh? Sim, faz todo sentido. Van Gogh não desiste do seu processo de profissão. Van Gogh não desiste da sua profissão. Infelizmente foi reconhecido apenas somente após a sua morte. Curiosidade. Faça o mundo acreditar em você e pagar caro por esse privilégio. Frase dita pela dupla Gilbert e George, dupla de artistas que fazem parte da contemporaneidade. Trazendo como exemplo, na linha da curiosidade, vamos analisar a obra Vapor numa Tempestade de Neve, produzida pelo artista plástico britânico William Turner. Bom, William fez parte do neoclassicismo, uma academia de arte com regras e rigorosidades. Mas não, ele não aceitou as determinações dessas regras e acabou prevalecendo a sua vontade e a sua curiosidade. Na obra em questão, Turner faz todo um processo de experimentação. Ele aluga um barco, se amarra no mastro, sozinho, sem a presença de ninguém. E o barco é lançado em alto mar assim quando começa uma tempestade. Você deve estar se perguntando, por qual motivo? Por que tanta loucura? Turner queria ver de perto qual era a visão dentro de uma tempestade em alto mar, porque dali ele queria fazer exatamente a pintura ao qual vocês estão vendo. A curiosidade de Turner fez ele romper todas as regras e imposições da academia. Hoje, Turner é uma das maiores referências das artes plásticas e da história da arte no mundo britânico. Roubar. Polêmico. Um tema bastante polêmico. Como diria Pablo Picasso, começo com uma ideia, e então ela se torna outra coisa. Todo mundo já ouviu falar de Pablo Picasso. Aquele artista que pinta coisas estranhas, distorcidas, criou o que conhecemos por cubismo. Formas geométricas, misturadas, sobrepostas. Analisando a obra O Homem do Boné, não conseguimos enxergar esse Pablo Picasso. Por quê? Picasso também faz parte de uma escola com regras e rigorosidades, também fez parte da Academia de Belas Artes. A pintura O Homem do Boné foi pintada por Picasso quando ele tinha somente 12 anos de idade. Somente uma criança. É notório ver o talento e toda a disposição inserida por Picasso, filho de artista, criado nesse contexto. Picasso, nascido na Espanha, nota que o mercado de arte funciona na França, em Paris. Picasso, então, na sua juventude, se muda para Paris. Chegando em Paris, percebe quais eram os artistas que realmente tinham mercado. Quais eram os artistas que vendiam obras? Picasso frequentava as galerias, analisava, estudava, entendia qual era a técnica, prestava atenção. Quem eram os clientes? O que os clientes gostavam? Picasso entendia qual era a clientela e o que eles consumiam. Picasso então resolve roubar a técnica. Jamais Picasso plagiou obra de nenhum artista, mas Picasso pintou com técnicas desenvolvidas por outros artistas. A partir do momento em que Picasso consolida a sua clientela e a sua personalidade no meio artístico, ele começa a desenvolver, sim, o que conhecemos como cubismo. Mas Picasso não se fez de rogado quando foi necessário roubar. Mas o ponto em questão do processo criativo é roubar ideias. Picasso rouba ideias e as transforma. Picasso coloca nessas ideias roubadas as suas próprias características. Ceticismo. Seguindo a linha de raciocínio do historiador de arte Will Gompertz, temos a seguinte ideia. A criatividade
não tem nada a ver com o que os outros pensam, e sim com o que você pensa. Continuando os nossos exemplos, vamos dar uma navegada pelo território nacional. Brasil também, com toda a sua variedade de artistas, tem exemplos excelentes. Anita Malfatti, uma das principais colaboradoras pela Semana de Arte Moderna de 1922, evento que promoveu um grande burburinho no meio artístico, econômico e político. Anita, que teve toda a sua formação na Europa, primeiro na Alemanha, depois na França, volta para o Brasil com todas essas referências da explosão da modernidade que a Europa passa. O Brasil, infelizmente, não estava preparado para aquele momento. Anita faz sua primeira exposição no Brasil em 1914. Infelizmente, a sua primeira exposição não teve nenhuma notoriedade. Anita não desiste. Em 1917, Anita resolve fazer a sua segunda exposição individual. Na obra citada, vocês estão vendo O Homem Amarelo. Uma obra um tanto quanto diferente daquelas que eram vistas e produzidas, também consumidas pelos brasileiros no início do século XX. A sociedade paulistana não queria ver esse tipo de produção. A obra em questão e a exposição de Anita foi fortemente criticada por Monteiro Lobato, causando um certo incômodo em Anita. Anita acaba ficando de cama, sendo ajudada por seus grandes amigos Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Pitta, amigos esses que não abandonaram de 1917 até 1922. Graças a essa exposição de Anita, esses artistas acabaram culminando nesse grande evento que transformou a produção artística brasileira, a Semana de Arte Moderna de 1922. Visão ampla. Seguindo o pensamento de Ansel Adams, não há nada pior do que uma imagem nítida de um conceito vago. Toda e qualquer produção artística, principalmente aquela feita partindo do século XX, traz em si um conceito. O conceito nada mais é do que um significado. Obras realizadas partindo da ideia do conceito, a ideia e o significado muitas vezes são mais importantes do que o resultado final. Nesse sentido, olhamos algumas obras e percebemos que coisa mais estranha. Um grande exemplo, A Fonte, de Marcel Duchamp, produzida em 1917. A obra nada mais se trata do que um mictório virado de cabeça para baixo. E aí você pode se perguntar, a conversa estava indo tão boa? Partimos então para coisas estranhas e desnecessárias? Não, muito pelo contrário. Marcel Duchamp, em toda a sua produção, tinha como intenção muito mais a ideia da obra, o conceito da obra. A Fonte, obra então que foi destruída e logo em seguida replicada pelo próprio Marcel Duchamp, trazia o significado do consumo exacerbado da produção artística. A obra, sim, uma crítica. Ele faz a obra para chocar. Chocar a sociedade, que na visão de Marcel Duchamp naquele momento, consumia qualquer coisa que era entregue e se dizia que era arte. Duchamp critica grandes pintores que se aproveitavam da sua clientela para fazer qualquer tipo de produção, mas sim poder obter altos valores. Duchamp, então, faz uma obra que nós chamamos de ready-mades, onde não tem praticamente nenhum processo de produção. É somente um objeto que é modificado e se implica a intencionalidade do artista para que esse objeto se torne um objeto de arte. Mais uma vez, Duchamp traz um conceito na sua produção e não a produção em si. Duchamp nunca teve a intenção de pegar a fonte e vendê-la por milhões. Inclusive, todas as obras produzidas durante a vida de Marcel Duchamp, nenhuma foi vendida. Ponto de vista. Um olho vê,
o outro sente. Frase dita pelo artista expressionista e abstracionista Paul Klee. Seguindo a linha do abstrato, talvez muitos de nós já ouvimos falar de um artista russo chamado Wassily Kandinsky. Foi uma das maiores notoriedades no que tratamos sobre abstracionismo. Vamos compreender as duas relações? Abstrato, concreto. Concreto é palpável, é visto, é compreendido, é tangível. Abstrato está assim no campo da subjetividade. Então, como era o processo de criação de Kandinsky? Kandinsky seguia várias linhas de produção. Uma das mais interessantes era a sua paixão pela música clássica. Kandinsky escutava todos os seus autores e compositores favoritos. E ele dizia que a música era abstrata, mas as pessoas tinham o direito de ter a visualidade da música. Kandinsky se deixava levar pelas emoções e sensações no ato em que escutava as músicas. A sua mão, naquele momento, corria solta pelo papel, pela tela. Ele se deixava levar por as suas emoções, criando formas geométricas, cores, traços soltos, linhas orgânicas. Todas as possibilidades trazidas pelo abstracionismo. Para Kandinsky, a obra nada mais era do que o concreto produzido pelo abstrato da música. Coragem. Georgia O'Keeffe disse que é preciso ter coragem para criar seu mundo em qualquer uma das artes. No processo criativo, talvez coragem seja um dos pontos mais importantes. É preciso ter coragem para criar. É preciso ter coragem para inovar. A coragem faz parte do novo. Sabe aquele espaço que nós não entendemos, que nós não compreendemos? Tudo que é novo causa medo e estranheza. Bom, os corajosos conseguem enfrentar esses medos de uma maneira extremamente maior do que nós meros mortais. Sim, o medo faz parte de todos nós. A coragem é justamente a linha de combate ao medo. Seguindo nessa linha, vamos analisar um artista um tanto quanto diferente em todas as linhas que trouxemos até agora. Um grafiteiro ou pichador, também produtor de arte urbana, Banksy. Bom, Banksy é uma figura enigmática, porque ninguém nunca o viu. Ninguém sabe dizer se é um homem, uma mulher ou um grupo de pessoas. Mas é reconhecível a produção do Banksy. Ele produz algumas obras chamadas tecnicamente de stencil, onde são máscaras que ele coloca em locais públicos e com suas latas de spray insere a tinta e nesse momento é obtido uma das suas produções. A obra de Banksy está espalhada por todo o planeta. Muitas pessoas, inclusive, têm um grande fetiche em suas produções. Uma das mais conhecidas é a famosa Menina com Balão. Uma pequena criança que segura em suas mãos um balão colorido que se esvai pelo vento. Depois de muitos pedidos, Banksy, anonimamente, claro, faz esse stencil em uma folha de papel, enquadra e manda para uma galeria para ser leiloado. Como disse, o fetiche nas produções artísticas fazem parte do ideário humano. A obra foi leiloada por um valor extremamente alto, 3 milhões de libras. Convertendo para o real, um valor extremamente alto. Bom, no momento em que o leiloeiro bate o martelo, Banksy estava no leilão, anonimamente, não foi reconhecido por ninguém. Ele aciona um dispositivo e a moldura onde a obra estava era um dispositivo de destruição de papel. Quando ele aciona, a obra foi simplesmente passada pelo dispositivo e destruída até a metade. Incrivelmente, naquele momento, a obra triplica de valor, simplesmente pela ação que Banksy fez. Foi corajoso. Agora chega aquele momento de reflexão, ainda continuando com Marcel Duchamp.
Não importa a arte em si, mas a atenção que dedicamos a ela. Arte é inerente ao ser humano. Arte faz parte do ideário. Arte faz parte do cotidiano. Você não precisa ser artista por profissão. Você é artista por ser um ser humano. Conhecimentos de arte ou práticas de arte ou imitar artistas podem ter um ganho valioso no seu cotidiano. Pode ter um ganho valioso na sua profissão. Pense como um artista. Trabalhe como um artista. Os seus ganhos serão inimagináveis. E para finalizar a nossa conversa, não dá para esperar pela inspiração. É preciso ir atrás dela com um porrete, como já diria Jack London. O processo criativo faz parte, sim, da nossa preparação enquanto profissionais. A arte não é um dom. Quem sabe pintar, desenhar, esculpir, não recebeu um presente vindo dos céus. São pessoas que se prepararam. Talvez sejam pessoas que tenham um certo interesse a mais. E justamente por esse motivo, acabam correndo atrás. Criatividade, assim como aprender a calcular, é o interesse, é estudo, é dedicação. E por que não alinhar conhecimentos artísticos, conhecimentos criativos com bases de cálculo? Mais uma vez, o processo criativo faz parte e sim, deve fazer parte de todas as profissões. O mundo mudou. O mundo muda constantemente. O mundo continuará mudando constantemente. Não sabemos quais serão as transformações das profissões no futuro. Estou falando de um futuro próximo, talvez, quem sabe, amanhã. Pessoas preparadas, com conhecimentos empíricos nas bases de suas profissões, alinhados com conhecimentos de processos criativos, tendem a ser pessoas que vão sair na frente. São os novos líderes, são as pessoas que vão trazer a mudança. São os novos profissionais do futuro. Eu sou Stephanie Godoy e agradeço imensamente a presença de você, de ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço, sucesso!